Esporte, estamos de volta aqui no programa, agora para falar do Botafogo e também do Machão da Gama. 2 jogos importantes, é a 38ª rodada, gente, o último jogo. E o Botafogo, que já praticamente assegurou a sua participação na Libertadores do próximo ano. O Botafogo não fez uma boa campanha, mas vem de um bom resultado. O Botafogo vem aí ganhando direto, né? Alguns jogos invictos, né? O Botafogo que empatou com o Cruzeiro ontem lá no Mineirão, estava perdendo por 2-0, empatou, agora faz o último jogo em casa, um jogo importante para o Botafogo, né? E claro, o Machão da Gama que sai para jogar fora, é uma pedreira, vai pegar o Atlético em crise lá na Arena MRV. Você vai também ficar rigorosamente atualizado com os resultados da 37ª rodada e também todos os jogos da 38ª rodada, bem como a classificação atualizada do Brasileirão. Quem fica, quem sai, quem sobe, quem desce, você vai curtir aqui dentro do Momento do Esporte, que está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, sem mais delongas, eu já vou pedindo para você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, é muito importante a sua participação. É um canal alternativo da Napa TV, é o canal Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva e não esqueça, é claro, de dar o seu like. Olha, eu vou abrir o programa falando dos resultados pela 37ª rodada, que tivemos resultados importantes, que você vai curtir aqui na telinha da Napa TV. Coloca na telinha aí os resultados. Tivemos a vitória do Bragantino em cima do Atlético Mineiro, 2-0, o empate do Palmeiras contra um Vitória, 0-0, o Vasco perdeu em casa para o Mirassol, 2-0, o Grêmio perdeu em casa para o Fluminense, 2-1, o Fortaleza, que venceu em casa o Corinthians 2-1, um jogo eletrizante. O Juventude perdeu para o Santos 3-0 com 3 gols do Neymar. O São Paulo venceu o Internacional em casa 3-0. O Bahia, alô Bahia, o Bahia venceu o Sport, não poderia ser de forma diferente, em casa 2-0. O Flamengo venceu o Ceará 1-0, foi campeão antecipado do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos o empate do Cruzeiro com o Botafogo. O Cruzeiro chegou a estar vencendo por 2-0 e permitiu o empate do guerreiro time do Botafogo. Dito isto, você vai curtir agora a classificação atualizada. Não perca tempo, coloca na telinha. Primeiro o Flamengo, campeão, 78 pontos. Segundo o Palmeiras, 73. Terceiro Cruzeiro, 70. Quarto Mirassol, 66. Quinto Fluminense, 61. Sexto Bahia, 60, sétimo Botafogo, 60, oitavo São Paulo, 51, nono Bragantino, 48, décimo Corinthians, 46, 11º Grêmio também, 46, 12º Vasco, 45, 13º Atlético Mineiro, 45, 14º Santos, 44, 15º o Ceará, 43, 16º Fortaleza, 43, 17º Vitória, 42, 18º Internacional, 41, 19º Juventude, 34 e 20º, o já rebaixado juntamente com o Juventude, o Sport com 17 pontos. Aí a classificação, vocês perceberam que da 12ª colocação para baixo não tem ninguém garantido, né? Muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte. É uma rodada realmente muito importante para quem quer permanecer na primeira divisão. Alguns só dependem dos seus próprios esforços, outros dependem de combinação de resultados. Por exemplo, já tem 2 rebaixados, o Juventude e o Sport, o Internacional está perigando. Olha, meus amigos, não é brincadeira não, né? Olha aqui, eu vou repetir aqui, olha aqui. Do Atlético Mineiro para baixo, eu diria do Santos para baixo, né? 45 pontos, já está ali um pouquinho mais aliviado. Mas olha, do Santos para baixo, tem 44 pontos, Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória, Internacional e os 2 que estão... É uma pedreira, né? É uma pedreira. Olha, em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do Botafogo. Botafogo nisso, Botafogo que apesar
dos inúmeros problemas que estão acontecendo, que vem acontecendo lá no Botafogo, muitos jogadores contundidos. Olha, o Botafogo não consegue colocar o time principal há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Aí, às vezes, logo no início, criticaram muito o David Ancelotti. Esse cara não tem experiência, esse cara é fraco, está vivendo às costas do pai, que é o técnico da seleção brasileira. E, meu amigo, vocês se enganaram redondamente. O cara realmente tem capacidade, tem talento e está provando que, mesmo não conseguindo colocar o time ideal, ele está dando oportunidade a jogadores até desconhecidos e que estão se destacando no time do Botafogo, né? Esse Barreira entrou bem, o Montoro foi um achado do Botafogo. Aliás, o Botafogo pagou caro nesse garoto, né? Ele veio, estava servindo a seleção sub-20, se contundiu lá e voltou, né? Voltou agora, cara, ele tem um toque refinado. Trouxe também o Panamenho, né? Mica, sei lá o nome dele, o cara também, apesar que fez uma graça no jogo contra o Grêmio, não está mais aparecendo legal, mas é um jogador que só tem 19 anos, requer um trabalho ainda com ele, mas está revelando aí jogadores importantes. O próprio Massal, que está jogando na zaga, jogou um bolão contra o Cruzeiro, fez um golaço de cabeça, né? E outros jogadores que estão aparecendo. Poxa, é muito difícil você perder jogadores do quilate, do zagueiro Basto, né, que está aí contundido um montão de tempo, perdeu o Alexandre também, o Savarino, só jogadores importantes. E aos poucos, o David Ancelotti está podendo contar com o retorno de alguns jogadores e colocando esses jogadores da base, Nilton e tal, né? O time jogou fino da bola, mostrou garra, determinação desse jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu na frente, meteu 2-0. O Botafogo no segundo tempo, numa recuperação espantosa, conseguiu, através do gol de cabeça do Massal, diminuir o placar e depois um pênalti claro. O Alex Telles foi lá e 2-2. O Botafogo poderia até ter trazido a vitória, né? Jogou muito bem no segundo tempo. Destaque para o Barreira, destaque para o Montoro. Esse cara joga demais, né? Agora o Botafogo fecha a rodada enfrentando o Fortaleza do Engenhão. Esse jogo programado para domingo às 16 horas. O Botafogo é o 7º colocado com 60 pontos. Vai enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza que está logo ali, é o 6º colocado com 43 pontos, né? O Fortaleza é o 16º, perdão. Fortaleza é o 16º colocado com 43 pontos. É um jogo de vida ou morte para o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza tem 9 jogos sem perder, depois que o Marquinhos Palermo assumiu o comando técnico. Então não pense você, torcedor botafoguense, que vai ser um jogo fácil. Não vai ser não, né? O Botafogo tem que fazer tudo certinho para obter um bom resultado desse jogo contra o Fortaleza, domingo, 16 horas, né? Fortaleza precisa pelo menos levar um pontinho para poder tentar, dependendo de outros resultados, assegurar a sua permanência na primeira divisão. E o Botafogo quer consolidar, quer beliscar a 5ª colocação aí para entrar direto na fase de grupo. O Botafogo, eu repito, é o 7º, dependendo do resultado do Fluminense. O Botafogo ganha aí, o resultado do Fluminense, o resultado do Bahia, o Botafogo ganha aí a 5ª colocação e entra direto na fase de grupo, né? O time provável, né? O time provável, porque o Botafogo perdeu o garoto que vinha jogando demais, né? Colocaram ele ali numa fogueira danada, o David Ricardo. O cara estava jogando demais, né? Ao lado do Massal. E no último minuto praticamente foi expulso. Então, mais uma improvisação. Então, o time provável é esse aí que vai aparecer na telinha. Coloca na telinha aí. É o Léo Link, o Vitinho, o Nilton, que deve ser improvisado na zaga, o Massal e o Alex Telles. O Marlon Freitas, o Alan e o Montoro entrou bem no jogo, deve começar o jogo. Barreira, o Arthur e Arthur Cabral. Esse deve ser o time do Botafogo, não deve mudar disso não. Se mudar, vai ser uma ou duas peças, né? Repito, Botafogo e Fortaleza, domingo no Engenhão, 16 horas. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, o gigante da coleira. O Vasco, que deu uma caída de produção, o Vasco começou bem, sabe? 5 vitórias seguidas, depois 5 derrotas, a torcida começou a ficar chateada, aí venceu de novo, né? Depois daquela vitória em cima do Internacional, todo mundo achava que o Vasco era supra-sumo, aí perdeu para o Mirassol, né? Volta tudo de novo. Agora vai enfrentar o Atlético Mineiro, meus amigos, o Atlético Mineiro
vive um clima pesado, um clima carregado, né? O Atlético Mineiro vai participar da Copa do Brasil, assim como o Vasco. Então, eu não sei se de repente vai botar um time misto. Sei que o Fernando Diniz não é de botar time misto. O Fernando Diniz joga para frente, joga para ganhar, né? E o Vasco, o Vasco é o 13º colocado no campeonato, não está 100% assegurado na primeira divisão, então precisa de pelo menos um pontinho para ficar tranquilo. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que tem os mesmos 45 pontos e é o 12º colocado. Uma coisa é certa, né? O Fernando Diniz tem apenas uma dúvida ali para escalar o time. Porque o Lucas Piton saiu machucado no jogo contra o Mirassol, na derrota do Vasco. Entrou o Puma ali do lado esquerdo, né? O Puma não é a mesma coisa que o Piton. Por quê? Com o Verratti no time, o Piton joga muita bola na área, ele sabe como é que bota a bola na cabeça lá. O Puma ele tem que ajeitar, cortar para o lado para poder cruzar. É diferente, né? Agora, eu acredito no Vasco, que o Vasco já venceu muitas partidas fora de casa, inclusive venceu o São Paulo. Então, eu acredito no Vasco, acho que o Vasco vai trazer um bom resultado, vai aproveitar esse momento ruim que vive o Atlético Mineiro e trazer um bom resultado, assegurar, garantir a sua permanência na primeira divisão, é claro, e lutar aí pelo título da Copa do Brasil, que é o que resta ao Vasco nesse ano de 2025. Confira aí na telinha da Napa TV o provável time do Vasco. É o Léo Jardim no gol, né? O Super Léo, Paulo Henrique, Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton, o Puma, para mim vai jogar o Puma, negócio muscular é brabo. O Barros, que vem caindo de produção, o Barros não é mais nem a sombra do Barros, que estava jogando uma bola redondinha, mas é o último jogo do Campeonato Brasileiro, vai ter que se superar. Hugo Moro, Tietê, Felipe Coutinho, Rayan, Andrés Gomes, o Verratti, esse jogo é pro Verratti, é jogo de jogada aérea, e o Nuno Moreira. Esse deverá ser o time do Vasco para esse importante compromisso. Domingo, repito, 16 horas, lá na MRV Arena, na Arena MRV, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Eu agradeço do fundo do coração. O nosso último programa bombou. Graças a Deus, muitas participações. E isso eu devo a você, que é a razão principal da nossa existência. Na segunda-feira estamos aqui conferindo tudo o que aconteceu na 38ª rodada. Flamengo também, que vai disputar a Copa Intercontinental, que é o antigo Mundial de Clubes, e, obviamente, a classificação final do Campeonato Brasileiro. Bom final de semana, muito obrigado, tchau!